Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. A gente troca uma ideia semanalmente aqui de saúde mental, carreira. Cada semana vem um convidado diferente. Hoje temos dois convidados muito especiais. Mestre Celso, professor de Muay Thai, beleza? Beleza, guerreiro? Tudo bom? Na paz. E sua esposa, sua companheira, a Stephanie Brum. Tem uma cantora que é Brum, você já ouviu falar dela? É gospel, É né? gospel. Já ouvi falar, sim. Ah, Oi, Rafa. você é parente Oi, dela? gente. Eu acho que tem algum parentesco aí. Eu não sei exatamente qual, mas eu acho que tem. Pode ser que tenha. Espero que tenha, né? Já é um Já é um caminho andado pro meio que cantora você está. e gospel, né? Acho Sim, que é da hora. uma boa energia. A Stephanie Brum, eu fui fazer o corte, né? Falar que ela era parente da cantora e esqueci de apresentar. Ela é artista circense, né? Faz teatro. Circense não é... Tô estudando, né? Tô estudando Tá no- humor na no SP. caminho. E ex-maluca de BR. Eu nunca tinha conversado com ninguém que tinha pé na estrada aí. Também não. Agora você convive com uma, né? Convivo com uma. Que da hora. Os dois têm uma história muito Felizmente. bacana, cada um no seu mundo. Depois eles se encontraram. Vamos falar de carreira de cada um e a saúde mental de cada um também, como os dois mundos eles acabaram se encontrando. Um Uma lutador loucura. e um artista. O Celso trocou uma ideia comigo antes aqui. Quando nós nos conhecemos, você falou que você foi criado Na Paraíba. na Eu sou Paraíba. paraibano. Tá, você tem quantos anos atualmente, mano? Tô com 38, né? 38 anos. É isso. E aí você me contou, você falou uma parada que me marcou. Eu falei, puta, já vou começar falando assim, mas pra dar uma quebrada. Show. Você falou que do 0 ao 9 anos, do 0, não digo que talvez você não lembra, mas até os 9 anos você falou que apanhava todos os dias do seu pai, não foi isso? Porra, brother, era outra visão, né? Tipo, acho que a forma que ele foi criado, ah, acho que ele queria criar a gente igual, mas Sim. a gente era espancado, na verdade, né? Tipo, independente, ele chegava alegre e se a gente não fizesse o que ele queria, Puxa um pouquinho apanhava. só o microfone. A gente apanhava. Aí. Se ele chegasse triste, a gente apanhava. Então a gente não sabia na hora, a gente ficava muito medroso ali. Tipo, o cara tá chegando, e agora? O que a gente vai fazer? A Tipo, gente que todo você diz mundo... é você e seus Eu irmãos. e meus irmãos, né? Eu tenho Tá. 4 irmãs, né? E tenho meu irmão. E a gente foi criado assim, muito preso, né? Não podia fazer amizade fora de casa, não podia sair de casa, era só dentro de casa. E quando a gente saía de casa e ele não avisava, ou ele não queria que saia de casa, saia escondido pra brincar, empinar pipa ou jogar bolinha de gude, não podia. Então a gente foi criado tipo assim, ficar dentro de casa. Pra você ter ideia, pra ir pra escola, pra começar a estudar, a família da minha mãe teve que falar com ele, meio que, porra, o moleque já vai fazer 10 anos, porra, tem que ir pra escola. Ali não deixa, seu pai não deixava ir pra escola. Falava que se fosse pra escola ia virar nóia, né? Eu tinha que trabalhar, botava eles pra trabalhar de novinho. E a visão dele era tipo assim, você tem que arrumar um trampo e ganhar uma cesta básica e um salário mínimo e vários transportes, sabe, Morato, assim, né? Então, desde pequeno, eu vi que não era só isso, cara, puta, eu queria mais e tal. E quando eu veio pra São Paulo, né, tipo, quando a gente veio pra São Paulo, que ele trouxe a gente pra São Paulo, tipo, vi televisão, essas coisas, assisti e tal. Então, a primeira... Você veio pra cá, só pra gente Com não 7 perder a linha anos de de raciocínio, idade. com 7 anos. E até os 7 anos você nunca tinha visto TV? Não. Fui criado no meio do mato mesmo, assim, como se fosse uma tribo mesmo, né? Um sítio chamado Olho d'Água. Olho d'água. Lá não tinha luz, né? A gente chama candeeiro, né? Que era tipo como se fosse uma lâmpada do Aladim mesmo. Tinha outras formas, mas como se fosse a lâmpada do Aladim. Sei. Aí colocava cara, não sei o que era aquilo lá, mas tocava fogo e tinha querosene dentro. Então, Querosene, ali, né? Tá. e dali fica iluminando, né? Ou a lua. Então a gente tinha noção, assim, de inverno, verão, outono, sabe? Outono, primavera, tinha... Veio pra cá e Perdeu. foi perdendo tudo. Enfim, aí quando chegamos aqui, a primeira coisa que eu vi, que eu assisti, foi o Bruce Lee, né? Aqueles Lion Man, aqueles minissérie antigas, Jiraiya. E ficou na cabeça. Caralho, aquilo, puta, eu quero ser lutador. E aí, um belo dia, eu fui pra casa da minha avó e vi meu tio em frente à televisão fazendo um movimento de karatê. Pum, pum, com kimono. Puta, eu fiquei ali encantado. E dali meu tio começou a me ensinar. Porque a gente pediu, e ele falou, mas eu sou laranja, né? Sou faixa laranja. Mas a gente queria a parte sobrinhada e começamos a treinar.
Daí, meu tio casou, parou de treinar e a gente não sabia como ir treinar e fazer. A gente ia pra um campo, né? Tipo, ficava treinando, tinha um vizinho que sabia alguma coisa assim, começou a treinar a gente. E dali eu falei, puta, como que eu vou treinar se eu não tenho condição, né? Seu pai deixava? Também não. Seu pai veio junto pra São Paulo. Ele que trouxe a gente pra cá, Seu né? pai, sua mãe, suas irmãs. Isso. Aí esse seu tio era lutador, fazia aulas, né? Fazia aula também. Aí ele E deu uma deu incentivada. incentivado. Só que aí eu penso, o pai não deixava nem ir pra escola. Imagina ele fazer uma luta. Então, assim, da Muito forma doido, que ele né? foi, da forma que ele foi criado, né? Tá pra baixo do microfone você. Aí, que aí só voz. Acho que da forma que ele foi criado, se ele visse que a gente estivesse na escola e ia tomar outro rumo, né? Ia fazer coisa errada. Às vezes ele meio que queria, mesmo ele castigando a gente, eu acho que ele queria Era cuidar da uma gente, né? proteção, né? Exato, tipo, quando eu era pequeno, eu queria que ele morresse, né? Tipo, caralho, né? Tipo, ficava naquela, pô, de novo. Mas aí quando você fica mais velho e você tem um filho, né? Você sabe como é a responsabilidade de um pai. E, tipo assim, não tenho bronca com ele, né? Não tenho raiva dele. Por mais que aconteceu tudo isso, né? E agradeço né, por estar vivo, a gente está inteiro aqui até hoje, né? Caminhando Sim. nesse lado da evolução que é complicado pra caralho hoje em dia, né? Só vou pedir, puxa um pouquinho o microfone. Pode ficar do jeito que tá, só puxa assim, ó. Pá. Aí, só pra galera que tá ouvindo não perder. Ele até foi pra trás. É, não, fica normal. Agora empurra um pouquinho que tá Olá. em cima do cara. Agora foi. Perdi tua linha de raciocínio, desculpa. Então, Cortei. assim, eu falando, né? Eu agradeço a ele por tudo isso. Mas na minha idade, quando eu era moleque, não é uma criança ia agradecer e tá apanhando qualquer coisa, né? Tipo, tá sendo, tipo, oprimido ali pra não fazer tal coisa, entende? Tudo era motivo. Você Tudo falou, era tava motivo. feliz, apanhava, triste, apanhava. Não tinha E aí você foi crescendo, você cresceu um pouco com isso. É isso. Aí quando deu meus 9 para 10, eu acho que ele olhou e falou, pá, já não, já não dá pra, né, pra bater nele, porque os caras já tá meio grandinho, né? Já tá meio responsável, tem que correr atrás. E aí, com 13 anos de idade, cheguei pra minha mãe e falei, pô, mãe, eu descobri que eu quero pra minha vida. Ela falou, pô, meu filho, o que eu posso fazer é te apoiar, sendo que seu pai não tá, te dá apoio, não, né? Não tá De te acordo. motivando de acordo com isso. É isso que você quer. Mas eu já tava com a minha mala feita, sem ela saber. Em cima da minha cama, Porra, com 10 anos? 13 anos. Minha mochila já tava pronta. Já tinha feito um trampo de pedreiro para pagar 3 meses de uma academia, já tava tudo na minha cabeça. Ia treinar lá. Então peguei, ela falou que Deus te abençoe, joguei nas costas, ela achou que eu ia voltar. Pô, fiquei 3 meses fora de casa, sem saber o que tá acontecendo. Esses 3 meses, mano, eu treinei como nunca treinei na minha vida. Que aí foi a primeira luta que eu iniciei foi o Kung Fu, né? E dali comecei a treinar e tal. E você Aí foi morar onde? Na academia? fui morar na academia. O professor te aceitou Então, pra morar lá? de começo não foi assim, né? Tipo, moro onde você mora, moro longe e tal. E como que você faz pra chegar em casa? Falei, puta, tem que pegar ônibus, pegar condução e tal. E eu falei, se você quiser, né? Pode ficar aqui, às vezes, pode ficar com a chave, dar uma limpada, tipo essas coisas, né? Então aí começou. É igual passa nos filmes, né? O moleque vai, criança, quer treinar, não tem condições, aí o É isso mestre, o mesmo. sensei, como é que fala? É No sensei. jiu-jitsu fala sensei, né? Sensei. Mas no No Thai... judô também, né? No No Thai judô eu é, nunca fiz. no Thai é Cru. Cru Muay, né? Cru Muay, tem de Muay Thai, né? Cru Sim. Muay. No Kung Fu é Sifu, que é professor, né? Sifu. Sifu. Sugestivo o nome. Piada pronta, né? É, mas aí eles já geralmente, em filmes, né? A gente vê que ele põe o moleque pra treinar, limpa a academia e É tal, isso vai mesmo, crescendo. foi assim. Agradeço também, o Dagoberto, o nome desse mestre, agradeço pra caramba. E com o estilo Garra de Águia, né? Foi o que eu comecei, agradeço também todos os ensinamentos, é isso. Tenho que agradecer que a base deles foi fundamental por eu estar nessa caminhada hoje em dia, fortaleceu bastante a mente. E aí foi, e aí daí, né, fomos até tá aqui, né? Aí no meio da caminhada você teve do percurso você teve um filho. Pode crer, verdade, não posso esquecer do meu guerreirinho. Sim. 2003, se eu não me engano, para 2005. Meu moleque tem 16, então foi 2005, né? Sim, 36. 2005. Acho que foi 2005, é isso mesmo. E aí meu mestre falou, ó, tem uma academia aí pra você cuidar, né? É a oportunidade da sua vida.
Ou você abraça agora ou não. E daí foi. E daí foi pra esse lugar, né? E comecei a cuidar da academia, abrir cedo, limpar, para dar aula, como, né? Daí eu conheci a mãe dele, né? Que é a Aline, né? Daí tivemos relacionamento, ele nasceu e tal. Ficamos juntos, o quê? Uns 2 anos e meio, eu acho. E hoje em dia ele tá com 16 anos. Tá com 16 anos. Pô, então, uma coisa bacana assim que você falou, uma coisa que marcou bastante, que tem muita gente que assiste e se identifica com alguns pontos da vida da pessoa, ele bate e olha e fala, pô, o cara hoje em dia, ele tem um filho, ele casou de novo, ele é mestre de Muay Thai, é Sifu, né? Né, Ele tem um professor. professor de Muay Thai, e ele Não, super... Kurumuai, né? Krum- Sifu é Kung Fu. Ah, perdão, Kurumuai. Krav Maga. É isso. Ele passou por tudo aquilo, que tem gente que passou pelo mesmo que você passou também, no fato de apanhar a vida, a A infância, infância. e cresce com esse trauma. Tem muita gente que eu já troquei ideia, tem gente que não quer se expor, mas a gente acaba trocando uma ideia. Acho que o mais louco disso é aquele negócio até que a gente conversou, né, no coach, tipo, não sei de quem é essa frase, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com a vida. é. Porque, assim, tem muitas pessoas que têm o histórico de violência na infância. E E que outras trava. dores, outros traumas, Sim. outras dores. E o que a gente faz com... Como que a gente ressignifica, né? E não É. falando que isso é fácil, e não culpabilizando, Sim. falando o que deve ser feito, Não né? dá pra Mas o culpar questionamento ninguém, mesmo. e rola aquele Colocar pra mim, né? questionamento. O que fazer com as minhas dores? E como é uma das possibilidades, foi como ele ressignificou. Eu acho assim, que eu via o meu pai agindo Puxa um pouquinho. assim, eu via meu pai agindo assim e... Pode crer. Eu via meu pai agindo assim e eu queria mostrar de alguma forma pra ele que poderia ser diferente. Não poderia ser assim, mas não sabia como me expressar. Me expressar. Acho que eu comecei a me expressar, tipo, correr atrás do que meu sonho, né? Que eu poderia fazer mais e que ele poderia fazer mais, e também ser um exemplo para meus irmãos, né? Eu tinha 4 irmãs, pô. Você era mais velho? O Sou mais Você é mais mais velho. Quer dizer, eu tenho a minha irmã mais velha, mas eu tenho um irmão, né? Também, graças a Eu não Deus. sabia, pensei que você era mais velho. Não, mais velho é a Selma, né? Ih, vai dar treta É, aqui. deve ter- Ainda não. E aí eu falei, puta, como é que vai ser? Qual vai ser o exemplo deles, né? Tipo, eles vão achar que é só isso e tal. E daí eu comecei a correr atrás. E eu acho que pra melhorar esse lado, eu comecei, tipo, correr atrás do meu sonho, tipo, fazer algo diferente, não aceitar aquela situação, né? Tipo, mostrar pra eles que eles também conseguem. E acho que uma das coisas que fortaleceu pra mim correr atrás do meu sonho é mostrar pra eles, tipo, se eu consigo, vocês conseguem, pô. Com certeza. E graças a Deus, minhas irmãs são mães aí de excelentes filhos, tenho, pô, excelentes sobrinhos, tem uma irmã E são também, excelentes mães, tá? porra, excelente mãe, você é louco. Tem uma irmã que é a Rose, que tá no interior de São Paulo, em Amparo, é professora de Muay Thai também, tem uma equipe, porra, boa pra caramba. A Thelma, puta, tá cuidando super bem das duas filhas, que é bailarina, também ela trabalha bem pra caramba também, tá um trabalho bem aí. E tudo começou de baixo, né, ralando. Meu irmão Nino também, puta, um excelente DJ e trabalha com essa parte de computação, não sei nem Tá. como é que fala essa porra, mas ele Também não tá sei. mandando bem pra caralho nesse negócio aí. É, a Cal, minha irmã também. Família grande, Puta, vários dois irmãos, filhos lindos. irmãs. Então, poderia ter ganhado um rumo diferente. Uma família pobre que veio do Nordeste na época da seca, em 89. Você falou que via os animais Puta, morrendo. aquela cena que vocês veem em televisão quando fala da seca, de animal morrendo, né, o carcará vindo comer, o urubu vindo comer. Passei por isso, descer poço artesanal. Carcará é tipo um urubu. Não, Carcará, pega, mata e come. mas carcará, na verdade, eu acho que é um gavião, né? É um Gavião. nome diferente, né? Tá. Mas é urubu comendo, essas coisas. E descer aqueles poços artesanal pra pegar aquela água barrenta, sabe? Tipo verde, com bichinho, pra coar com um pano, que a gente chama de rudia. E pra levar pra casa, com a água salina, que era o que tinha. Então a gente passou por isso também, né? Passamos por isso. A minha irmã mais nova, a Carla, nasceu aqui em São Paulo. E qual que é o rumo disso, da família dessa, tipo, dos meninos desse? Aí pro Veio do crime. Nordeste, viu a seca, os animais morrendo, talvez alguns amigos. Ou droga, ou crime, ou as irmãs vai se prostituir, né? Pra Pra, entrar um pra troco. entrar em um troco. Mas graças a Deus, tipo, Ninguém foi por esse caminho. ninguém foi. Mas, mas Ou- assim, Outra coisa também, né, de reproduzir padrões, de ter aquele pai,
aquela posição patriarcal e tal. Ele Os podia dois, tanto copiar, ele é. como o irmão, são muito respeitadores, sabe? Com as mulheres. Tipo, ele não é nada machista. Em casa a gente tem uma relação bem, sabe? Homem e De igual para mulher. igual. E eu vejo que o irmão dele também, sabe? Tem o maior respeito pela companheira Vocês não dele. repetiram a Não. cena, Não aí, repetiram o padrão, o né? padrão. A gente também teve uma mãe excelente. Excelente. Cara. Tipo, sei lá, a Dona Maria foi uma base muito importante ali, porque, tipo, a força dela, tipo, pra ela cuidar dos 4 filhos, né? As 4 filhas, e tem 2 homens, tipo, fala, olha, filho, você tem que fazer isso, você tem que conseguir isso. Seu pai não apoia nesse lado mental, não tá junto, mas você sabe que eu sei que Sua mãe vocês tá- conseguem e sua mãe tá aí. Então, cara, puta, ela é Uma é guerreira. tudo, uma guerreira, uma rainha pra gente, né? Cara, você sente que o esporte mudou sua vida? Então, O rumo dela? o que acontece? Com certeza, porque por o nosso pai ser assim, não querer que a gente saísse, fazer umas coisas, tipo ir pra escola ou ir pra excursão, coisa normal de criança. Tá. Ter outras amizades, pra casa de outro amiguinho, então a gente era muito tímido. E eu era, de todos, eu era o mais tímido, assim. Era difícil fazer amizade, assim. Eu era aquele garoto, igual a gente tava falando, né, uns dias atrás, eu era aquele garoto que eu ficava dentro da sala de aula e ficava com medo quando batesse o intervalo. Ou tipo, se alguém falasse, ela, a chamada, vai, a professora chamar, Celso Rogério Bezerra. Eu falei, puta, aí o professor vai falar, mano, eu queria morrer, eu ficava Você com tinha vergonha vergonha. do que os outros iam achar. Que achado meu nome, tipo, e ou sentava na frente, né, na cadeira que era pra Perto da porta, pra ou vazar. no fundo e ficava quieto. Se a professora me chamasse, eu não ia pra ler alguma coisa na frente. Era muito tímido. Então, por causa disso, a gente era muito tímido, né? Ou eu ficava olhando pro relógio ali, quando tava próximo, já levantava e já saía andando. Vazava. Porque se a outra sala saísse, olha a minha timidez, eu não conseguia passar no meio do corredor, porque pra mim, na minha cabeça, a criançada tava olhando pra mim, tá dando risada de mim, da forma que eu ando, como, né? Ia tirar um barato. Tirar um barato de mim, então ficava naquilo. E também eu não. Cara, era horrível em tudo: futebol, basquete, vôlei. Eu tinha vergonha. Eu não tentava porque tinha vergonha. Cara, não sei se você vai concordar comigo. Você também, Stephanie. Não sei se é um erro, que caceta que é. É futebol, é escola. O moleque vai jogar futebol e a menina vai jogar vôlei. Só que nem todo mundo tem a vocação pra jogar bola e nem toda menina joga vôlei. Aí o moleque que não joga futebol, ele é excluído. A menina que não joga vôlei é excluída. Aí vai crescendo com essa timidez, com essa vergonha. Eu não sei jogar bola, eu sou ruim de bola, ninguém quer no time. Mas pô, existe basquete, futebol, handball, taekwondo, jiu-jitsu, tênis, peteca, Experimenta tudo, né? peão, tudo. Experimenta cada um esporte. Claro, a molecada cresce com vergonha, igual você falou. Justamente porque não tem, porque o normal é homem vai pra futebol e menina pro vôlei. É que a gente já tem pouco incentivo, assim, pro esporte no geral. Praticamente zero. E a né? gente não tem incentivo, e aí muitas vezes só uma parte muito privilegiada tem que pode fazer um curso disso, curso daquilo. Tem esportes que a gente nem experimenta, sabe? Tênis, é raro alguém experimentar. Cê é louco. Tipo, eu acho que o Eu acho que futebol, existe como é uma no coisa assim Brasil que é grátis. de pelada, de rua e tal, uma coisa assim mais cultural, mas seria muito interessante se as escolas oferecessem assim uma possibilidade dos alunos experimentarem vários tipos de esportes, né? Se a gente Claro. tivesse mais incentivo de esporte na educação, eu acho que já tem assim nos céus mais possibilidades. Eu já vi, por exemplo, o negócio de skate, sabe? Tipo oficina de skate, de vários esportes, capoeira, grafite, sabe? Eu vi um desse já também. Capoeira também já vi, outras lutas. Hoje em dia tá tendo mais, essa discussão tá crescendo, mas antes só tinha, né, esporte Podia é ser futebol. dentro da escola essas Aham, Verdade, é. uma boa. incentivos, né? Porque fica é o que você falou, o moleque cresce com vergonha, talvez a menina também, sei lá, não entra no time do vôlei ali, ou handball, sei lá, é os três. Eu prefiro luta mesmo. Então, não tem na escola. Deveria. Não teve, não Talvez foi se na tivesse escola, luta na escola, você já começasse a treinar de Bem novinho, antes, ia dar uma acalmada nos ânimos. Pode ser. Verdade. E- Disciplina. E Obrigada aí. pela alfinetada. Bastante, ia ter bastante. Isso é E normal. aí comecei a me pegar na luta, né? Porque eu já tinha visto meu tio treinando e tal. E puta, aquilo ali começou a me cativar mais. Então aquilo começou a me dar mais, tipo, coragem de ir pra escola. Mais iniciativa pra tentar alguma coisa. Já não tinha tanta vergonha de passar no corredor, o que eles achavam ou não.
Então foi te destravando. Foi destravando, né? Então, como um cara quieto, um garoto quieto, a minha ideia de treinar era bater nos meus coleguinhas, né? Vou treinar pra Dá uma bater surra no amigo para ele É, sossegar a pra pata. sossegar, pra parar de zoar dos outros, né? Tipo, a minha ideia foi isso quando eu entrei na luta. E daí, a luta, ele começou a mostrar que eu tinha potencial, acreditar em mim. Tipo, você consegue jogar bola, eu consigo jogar bola. Eu não posso não ser bom, mas eu posso tentar jogar bola. Só tem um Posso... Neymar no mundo, né? Um Pelé. Nem todo Exato. mundo vai ser jogador. Exato. Eu posso jogar um basquete, eu posso não ser bom, mas eu posso tentar, tipo, desprender, né? Então a luta começou a fazer eu acreditar em mim e tentar outras coisas, né? Então, graças a Deus, agradeço muito aos meus mestres, né? E ao meu tio, Seu né? tio que começou lá atrás. Meu com tio Da Gilmar, faixa né? Da laranja. faixa laranja lá, graças a ele. Kung Fu. Kung Fu é Não, mais. karatê, foi Karatê. karatê. Você fez o Kung Fu, né? É isso E que eu tô Kung Fu eu trocando fiz as bolas. depois, fiz depois. Um é mais chute, ou vai soco também. Não, os eu dois manjo têm nada. chute e soco. A diferença é que karatê é japonês, né? Kung Fu é chinês. Ó, Então são distintos, né? Tá. É, e Muay Thai é tailandês, então Ah, diferente, né? Dos países. E aí, puta, foi o caminho que quando você falou que mudou tudo. Eu poderia ser o cara que tava assaltando aí, eu poderia ser o cara que tava tinha tudo vendendo, pra dar errado, né? Pelo É, histórico aí que você vendendo os comentou. tóxicos por aí. Ganhando Entende? dinheiro fácil. Ganhando dinheiro fácil, que não é fácil, né? Você tem que ficar se escondendo, você vai correndo, não é fácil. Consequência É, embaçada. exatamente. E graças a Deus a luta, ele me tirou esse foco. Enquanto meus amigos iam pra Barley, se divertir, agora é revoada, né? Revoada. É bonde, né? Tipo, quando ela fazia a Os turminha, meninos jovens ali, Edu e o bebezinho. Agora é revoada que fala? Ah, é revoada. Na minha época, eu não, acho que não Balada, tinha isso, né? né? Turma, sei lá. E eu ia treinar. Era 8 horas por dia o treino. Tipo, voltava pra casa, 11 horas, meia-noite, os caras estavam indo pra balada, tava vindo de balada, tava indo pra casa dormir. Acordava às 5 e deixava o dinheiro do ticket lá, que era, antes era ticket, né? 50 centavos, o busão, lembra? Era o passe, né? Era o passe, né? Barato pra caralho, agora é quase... Tá um pouquinho caro agora. É, Aumentou. é foda. E muitas das vezes esse passe era a minha alimentação, né? Então eu acordava para sair às 5 horas da manhã, sair andando lá do Jardim da Conquista, né? Que é o Zona Zona Leste, Leste, Zona de São Paulo, para ir treinar na Penha. Então fazia esse percurso ali e, puta, tinha um amigo que ia junto também, e a gente acabava indo junto. Ele ia pra ganhar resistência na ideia, né? Tipo, né? Não porque precisava, né? Então a gente usava aquele momento, tipo, Até isso foi uma oportunidade, né? com Ao certeza, invés de pegar o busão, vai na caminhada pra já. ganhar mais resistência, né? Então, porra, te agradeço muito a luta e, assim também, friso de novo, na época, da forma que eu fui criado, eu odiava meu pai, né? Eu era moleque. Mas quando eu fui ficando mais velho, agradeci muito, né? Por ter feito o homem que eu sou hoje, né? Trabalhar pelo meu, não importar né, o que os demais tá fazendo e, porra, se o outro consegue, eu também consigo. Eu não tenho que prejudicar ninguém pra conseguir aquilo, entende? E a luta também fortaleceu bastante isso. Te Só que, ajudou. pra caralho, só que quando você é moleque, você é criança, você não vai escutar isso, né? Você vai escutar o coleguinha, né? O amiguinho, né? O outro lá que tá Ah. curtindo, que é mais fácil e tal. Mais descolado, já conseguiu algumas coisas que talvez no seu esforço você não conseguiria. Nem Você não fudendo. conseguia, né? Exatamente. E a luta me fez eu ali, né? Dentro desse caminho, eu encontrei muitas pessoas, puta, que gratidão, eu posso usar essa palavra agora como gratidão, porque é muito importante para mim essa palavra gratidão, que também formaram, né, esse meu caminho, tipo, da luta aí também, de conseguir, tanto o lado espiritual também, Ajudou ajudou também. pra caralho. E aí tamo aí na equipe Celson Tai, Excelente. tentando fazer, né, algo diferente, né, que talvez diferente não vai ter, mas Sim, algo melhor, né, mas pelo que você falou, o esporte ele não é bom só pro físico, é bom pro mental também. porra, pra caralho. É entre o lance Principalmente. da saúde mental. E o esporte trouxe, além da melhorar a sua saúde mental, melhorar sua timidez, seu condicionamento físico, você conheceu o amor da sua vida também através da luta, não foi? Foi. Que está aqui ao lado, deu uma palhinha aí, cantou uma música qualquer.
A do Carcará. a do Carcará. Stephanie Brum. Stephanie, você conheceu o Celso, ele já tava no Já auge. era mestre. Já era mestre, já era professor, já tinha... O auge dentro do coisa, porque era uma fase bem turbulenta, né? Era. Era, a que gente se- dormia no tatame. Ah, você passou por isso também. Aham. Chegou. Só que você trampava com arte, não era? Não, quando a gente se conheceu, eu tava saindo da internação, né? E tava numa fase bem complicada, fazendo um trampo que eu não gostava, mas que me tocava fazer naquele momento. E não tinha prazer nenhum no meu dia. Tava super frustrada com o resultado das escolhas que eu tinha feito na minha vida, né? Com a mente bem confusa, assim, sentindo que, tipo, o que eu poderia fazer naquele momento era o que me fosse sugerido, sabe? Cumprir a função de trabalhar para trazer algum dinheiro, colaborar dentro de casa e para não dar mais motivo. Porque eu já tava errada. Sabe quando você já tá Tá errado? no erro, rabinho entre as Eu já pernas, tava no voltou. erro, rabo entre as pernas e tava trampando. E aí saía cedo, voltava tarde, cansada. E o que começou a me dar algum alimento, assim, de esperança, de alegria, o único momento. Por isso que, assim, é bem isso que você falou, muito mais pra mente do que pro corpo. Porque naquele momento eu não tava preocupada com shape, nem com trabalhar agressividade. Eu precisava fazer algo, assim, pra ter prazer de vida, sabe? Ter gosto, algo que me desse vontade de fazer. Isso você tinha saído da sua internação, certo? Isso. A minha mãe foi atrás, que ela sabia que eu gostava de esporte, luta, assim, precisava de alguma atividade física, e ela conheceu o Celso primeiro. Foi na academia, falou: ah, minha filha, assim, assado, tá passando por essa situação. E travou aqui de novo. E aí ela conheceu o Celso primeiro. E Por mais- isso que eu falo pra ele, quando a gente briga, eu falei assim: minha mãe já chegou contando meus problemas já. Antes Ele de já me conhecer, você já sabia os B.O. Então, Não, eu imagino. então, tipo, não tem nem o que argumentar. A mãe hoje. dela trocou uma ideia com você antes de Trocou. apresentar ela, não foi como aluna? Foi, como aluna, Que ela pra... precisava de... Melhorou o microfone, o fone? Melhorou, tá. Porque sai, você- volta, sai, volta. Você precisava de um esporte, você precisava ocupar sua mente. E uma coisa que chamou a atenção, quem não conhece, você estudou no Agostiniano, né? Agostiniano Colégio Mendel, Agostiniano foi. Mendel. É uma das escolas mais ferradas lá, assim, mais... Como eu posso dizer? Não vou falar mais fodida, não. É uma das colégios mais tops da Zona Leste de São Paulo. De conteúdo mesmo, de ensino. Sim, de conteúdo. Ela é bem, ela é difícil, ela é uma escola que você consegue entrar e é difícil de sair. Pela prova, não sei o que, tem muita prova, avaliação. E muita gente sai dali e já vai para uma faculdade pública. Então é um colégio difícil, um custo não é dos mais baratos. E você depois passou pelo Mendel, passou pelo Mário Ardi também, né? Passei. Só colégio de bacana, Pelo né? Sagrado Coração, Externato Sagrado Coração. Caraca. Só colégio de bacana. Lá no De Tatuapé. colégio católico, assim, de padre, De padre, né? De agostiniano. disciplina, de estudo. E valor, né? Tem que ter uma grana aí pra pagar a mensalidade do Mendel. E do... Depois teve outro que é mais ainda, que tem o cursinho, o Etapa. O terceiro eu fiz no Etapa. Você fez etapa. O Mas não etapa fiz é o cursinho, eu fiz o colégio. colégio o etapa. Se eu não me engano, o etapa é Eu lembro Brasil. que eu adorava, porque foi o primeiro colégio que não precisava usar uniforme. Eu achei que eu tava já tava tão descolada. descolada. E, pô, depois passou por tudo isso, né? Você estudou pra caramba, seus pais bancaram um colégio caro, alguns colégios caros. Foi. Como me conta até você cair e morar na Maluco de BR, que fala, morar na rua, viver peregrinando por aí. Vou tentar fazer esse pocket aí, ver como que eu construo dessa vez. Porque cada vez que conta, se constrói de uma Sim, maneira você na lembra? cabeça, né? Claro. Mas não, passei na USP direto, né? Graças ao privilégio de ter sempre estudado em bons colégios, graças E a sua principalmente à minha dedicação mãe. também, né? E também, né? Porque É, às porque vezes não basta tem... estar matriculado, tem que É. ir e estudar, que é mais estudar. difícil. E eu, apesar de sempre gostar da bagunça, também eu gostava muito de fazer prova e tal. E, enfim, né? Por mérito meu, dos meus pais e o privilégio de ter nascido com condições também, né? Tá nesse Tá. contexto, enfim. Passei direto na USP. Na época, eu lembro que eu já queria estudar arte, né? Só que muita gente falava, deixa pra hobby, porque tem uma questão de trabalho, dinheiro, Ganha o dinheiro sistema, né? primeiro. O sistema, que a arte, deixa a arte pra hobby, não dá pra viver de arte. Isso é uma coisa, assim, fazendo o link da gente, que às vezes eu converso com ele que eu acho legal, porque a gente se junta um pouco nessa luta, assim, ele viver de luta e eu viver de arte, tipo, É cada um na difícil sua pra luta. caralho. Eu acho que nisso que a gente também se identifica e se apoia. Porque às vezes o negócio aperta, eu falo, ó, se não der, você vai ter que pegar outro emprego, não sei o quê, se o negócio aperta pro meu lado, entendeu? Tem que entrar no sistema. Mas assim, como a gente faz pra tornar viável eu viver do que eu gosto, que é a arte, ele viver do que ele gosta, que é a luta, né? Como Sim. tornar isso viável dentro desse sistema? Mas enfim, né? Não vou Não, a gente puxar chega lá. tanta aba. Aí entrei na USP, estudei 4 anos. Você entrou em qual curso?
publicidade. Publicidade, tá. Porque tinha esse lance de comunicação, tem algo de ela artístico. fala bem e tal. Pra caramba. Entonação de voz boa, claro. Não, Fala bem, né? vai Pra caramba. boa, Isso Sim, é... garoto, velho. fala até demais, né? Mas isso é característica. Mas então, Aí enfim, você- passei direto 4 anos de publicidade. USP. Foi o curso mais concorrido na época, não com maior nota de corte. Acho que a maior nota de corte é medicina e tal. sempre, né? Mas na época bem concorrido Eu e acho que a tal. publicidade é o segundo curso. Eu acho, porque uma época eu tava tentando, mas não passei nem na porta. Era o segundo curso mais concorrido da USP, era a publicidade. No meu Isso ano em foi o mais 2009, concorrido. eu acho. No meu ano foi o mais Ah. concorrido. É. Eu lembro disso, assim, tenho. Foi 2000. Eu não vou tentar acertar os 2000 aqui pra não passar vergonha. Antes de 2010, tá. Mas então, eu passei e eu curtia bastante, assim, não tanto o curso, a vivência universitária, né? Adorei, porque assim, eu sempre fui bem Você assim, morou pra lá? frente. Na Morei cidade no universitária? CRUSP. Com 19 anos eu fui morar no CRUSP. Minha mãe ficou, tipo, não queria jamais. Eu lembro de eu puxando o Traduz aqui, colchão. o que é CRUSP? CRUSP é conjunto de residência. Da galera da publicidade? Não, é da USP mesmo. total. Fica do lado do Bandejão Central, é um prédio. Tava até falando com o pessoal do teatro esses dias como seria interessante fazer um documentário lá. Tipo, tem o Edifício Master, sabe? O documentário Edifício Master, e fazer um lá no CRUSP, porque é muita história doida lá dentro. E Muita história lá dentro. Porque a gente inteligente, junto com essa questão social de estar morando ali. Gente de todos os cursos. Eu morava com um cara de geografia, um da física. Tinha os vizinhos dos apartamentos do lado, né? Tinha um pouco de cada. Então é muito E legal. a galera é porque... bem inteligente. Então, gente muito inteligente, discussões muito frutíferas, sabe? E aí, mas também, E eu acredito, muita gente junto deve começar a surgir ideias, né? Ah, Festinhas. Festinha, sim, cachaça, substâncias, álcool, enfim, tinha muito. Tem, né? Tinha e tem, né? Tem não só na USP, em todas as Ah, universidades, sim. em nossa sociedade, né? Vamos Sim, tirar os tabus, existe. A questão de se vai usar ou não, mas que tem. Tem. Todo mundo sabe que tem, vocês sabem que tem, né? Tem, né? Tem em todo canto, isso Então, é fato. Talvez o pessoal lá se expõe mais. Mas uma coisa que eu gostava era o tipo de brisa lá. O tipo de brisa eu gostava. Porque era tipo o lance de colocar um filme, discutir o filme, ou debater um assunto, ficar pirando, sabe o que é Deus, e aí... Papo inteligente. Eu gostava muito. E foi uma coisa que meio que eu fui perdendo, assim, eu fiquei bem por fora. Hoje em dia, meio que eu tento voltar e não acompanho. Não dá, né? Porque É muito Instagram. num outro momento da minha vida eram outras necessidades. Eu aprendi muito por um lado e meio que atrofiei por outro, sabe? Mas enfim, foi isso. Aí o quinto ano eu fiz na Europa, que tinha tipo um convênio, né? Com uma Com a faculdade da USP, com uma Tá. faculdade na Europa. Morei na República Tcheca. Depois aconteceram umas coisas lá, morei um tempo na Espanha também. Enfim, quando eu voltei pro Brasil, eu tava com a cabeça muito doida, assim. Tipo, muito questionando tudo. Li até o livro do Siddhartha, que o Celso comentou enquanto a gente vinha pra cá no carro. Que foi uma das minhas inspirações, assim, pra meio que questionar a minha vida e os privilégios que eu tinha. Misturado talvez com alguma culpa social e os pensamentos de esquerda, assim, da USP. Tudo aquilo dentro de mim e uma vontade de ser, de fazer Como e de que chama esse realizar. livro? Do Siddhartha, Hermann Hesse. Ele fala sobre tudo Ele isso. fala sobre a história de Buda, né? Siddhartha Gautama, Tá. que ele era acho que é Brahmin que fala. Ele era, tipo, um privilegiado dali, acho que meio rei. Não rei, eu vou falar Príncipe, merda, é é. indiano, um príncipe indiano, Tá. algo assim. E aí ele decide fazer uma peregrinação, abrir mão dos privilégios dele e fazer uma peregrinação. E sentir a dor na E pele. sentir, entendeu? Caminhar pelas ruas, Tá. passar fome, aprender a lidar com a fome, aprender a meditar, aprender a esperar, Você atravessar tava nessa situações. pegada quando você Eu veio. tinha lido esse livro enquanto estava na Europa. E aí, quando eu cheguei no Brasil, acho que mistura um pouco. Assim, eu já ouvi falar que outras pessoas que fazem intercâmbio voltam pra cá, assim, pra situação estável e ficam, assim, meio... Outra realidade. Mexe com a cabeça da pessoa. E isso juntou com os meus questionamentos de assim, puxado de esquerda, faculdade Tá. pública, A galera questionando meio meus que tem a mesma privilégios. ideia, vai. Tava questionando meus privilégios, questionando o sistema, capitalismo, aquelas discussões que eu tinha muito. Parece que eu tinha várias insatisfações na minha cabeça com a minha própria identidade, com o que eu era, sabe? Deu uma crise de identidade, você sentiu? Total. Muito menos em relação à minha família, que eu sou muito grata. E às vezes foi até ruim nesse processo da dependência química, tipo, associar, assim, sabe? Diferente do Celso, por exemplo, que tem muita questão em casa, sabe? Tá. Que a gente até conversa e tal. Motivos- Eu tive o Não, oposto. motivos reais são... Motivos são reais, né? Mas ele teve um tipo de motivo e você
acabou indo por outro lado. É muito doido isso do Sim, reais, é. porque a gente entra naquele negócio, né? O Não que é que é real, real? os Pra dois mim, são a questão reais. social é muito real, sabe? Sim. Eu me perceber como privilegiada, tipo, até isso no teatro foram coisas assim, eu preciso assumir, eu sou privilegiada. Não no privilegiada, cada um, por exemplo, Tá. a gente é privilegiado de respirar, mas eu digo socialmente, eu tenho que perceber os meus privilégios pra ter humildade de reconhecer que quem não teve, quem tem um histórico que foi que o sistema negou algumas coisas, precisa de repente ter uma cota ou ter alguma legislação, essas coisas precisam ser feitas, assim, eu respeitar a história do outro, eu entender a minha história para respeitar do outro e não estar no mundo. Eu vou te dar um exemplo de um negócio que eu li no Instagram de uma pessoa esses dias que fez eu refletir muito. Eu tava assim, eu vou pirando, né? Mas são Não. negócios que fala assim, tudo que tudo que a gente precisa a terra dá. É a frase do Instagram de uma pessoa. Isso me lembra muito o que eu pensava naquele momento, assim, sabe? De questionar o sistema e falar tudo que precisa a terra dar. Mas hoje, depois de tudo que eu passei, eu vi que é muito fácil falar isso dentro de um contexto que eu tive tudo. Entendeu? Então, a terra dá. Assim, claro que a terra dá alimento, a terra dá água e tudo, mas dentro de um sistema de uma cidade, como que o alimento chega até as pessoas? Como a moradia chega até a pessoa? Como que você vai falar que a terra tudo dá para alguém que já cresceu com os pais tendo que correr atrás do aluguel, trabalhando 8 horas por dia, não tem nem quem fica com a criança tipo, já cresce num contexto que também tem que fazer seu corre para ter o aluguel, o Sim. alimento e tal. Não é tudo a terra dá. A terra Se não dá, a gente tem que correr atrás. Se você mora eu estou dando exemplo de São Paulo porque nós somos de São Paulo, bora na capital. A terra dá, beleza, mas você planta, você tem o espaço para ter a horta, tem para quem come carne, tem o gado de corte. Então não é bem aí, né? Quem que tá falando que tudo a terra dá? Claro que numa essência filosófica a gente pode aprofundar e dar, mas assim, geralmente alguns têm que correr mais atrás para ter o mínimo e outros têm o luxo de refletir sobre a sociedade. Então assim, eu venho já reconhecendo que em algum momento eu tive o luxo de questionar sobre o que eu era e fiz escolhas assim, um tanto quanto arriscadas. E por sorte consegui ser resgatada. Sim. E quando eu falo em arriscadas, não é criticando o movimento de BR, porque eu tenho muitos amigos que continuam na BR fazendo trampos maravilhosos. Até não vim hoje com o trampo de uma amiga minha, mas que hoje em dia eu troco o trampo com ela, sabe? Certo. Que ela continuou e tá da hora na caminhada. Eu desandei na droga e na minha piração. Nós começamos um assunto que eu puxei lá isso. Você fez Agostiniano, tal, Mariuara, os colégios bons da região. Foi pra USP, 4 anos de USP, 1 ano de República Tcheca, de Europa, enfim. Voltei barulhada. Voltou barulhada, leu o livro. Aí era o ano que tava rolando as manifestações para acabar com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Tá. Enfim. Você voltou a morar com seus pais? Pai, mãe, casa? No CRUSP, né? Voltei a morar no CRUSP. Tá. Voltei pro CRUSP. Desde os 19, assim, eu tava morando no CRUSP, aí eu devia ter uns 22, 23. Sim. E aí? E aí, toda essa questão, assim... Quero saber como é que você foi pra rua. É isso que eu não tô tentando entender. Você foi morar na rua. Eu acho que foi uma questão de colocar em prática, assim, cansar de ideologia, de discussão, como a gente falou, de estar lá fumando e discutindo o que seria melhor fazer e criticando a construção da hidrelétrica, criticando que ia acabar com a vida dos ribeirinhos, dos indígenas e tal. Eu falei assim, eu vou pra lá. E decidi ir. Eu já tinha conhecido alguns malabaristas que moravam aqui em São Paulo, alguma galera de fazer arte de rua e vivia viajando, né? Me explica, por favor, a diferença de cara maluco, né? Maluco de BR e o hippie que a gente vê vendendo arte. O maluco de BR é o hippie que a gente vê vendendo arte. É Tá. que eu acho que quando a gente pensa em hippie no Brasil, meio que a gente divide em 2 tribos. Aqui é de maluco de BR, que é mais que vive do artesanato e tem uma cultura de BR, tem... BR é que tem fica tipo na um estrada, código, de cidade. estrada, é. Tá. E o outro E o outro seria tipo Rainbow Family, O a galera que é o arco-íris. hippie, a família arco-íris, que é uma galera mais assim de tipo nadar pelado nas comunidades, ou viver da música também. Tem bastante hippie que vive da música, tocar aquele... toca instrumento. Parece pega uma nave espacial lá, como que chama? hang drum, giridrum, infinitos instrumentos, né? Tá. Alguns que eu nem sei o nome. É muito mágico esse universo. Tipo, eu amava trombar a galera, assim, que vivia de música, porque eram vários instrumentos e sempre que a galera se reunia, tipo, cada um, a sua identidade era através do instrumento. Sabe? Tipo, fazia uma roda e rolava uma Nossa. jam, e aí... E quem não tinha um instrumento, A que nem sintonia. eu não tocava nada específico, já pegava um ovinho e tava lá no meio, ou
Caixinha de arriscava uma fósforo. percussão mal feita, caixinha de Tá. fósforo, o que tivesse. Sempre foi muito mágico. Mas eu acho que a questão de diferenciar, apesar de se misturar muito, então, tipo, você vai no ENCA, né? Que é o Encontro de Comunidades Alternativas. O que eu fui foi em Jericoacoara. ENCA. Legal. O que eu fui foi em Jericoacoara, né? Até encontrei com o meu irmão lá, ele ficou na tenda da cura, foi bem legal. Mas assim, você vai encontrar lá a galera maluco de BR, vai encontrar a galera da família Arco-Íris, vai encontrar pessoas que vivem em comunidades X, que vivem fazendo pão artesanal, fazendo produto natural, enfim, a galera alternativa no geral. Tá. Mas é que aí quando fala hippie, é um negócio que eu lembro que foi muitas vezes dolorido pra mim. Porque, por exemplo, se você falar pra um Rainbow, tipo, que é tão normal andar com pouca roupa e tal, aí você chega pra uma maluca de BR tradicional, que tá lá com um maluco tradicional, ele vai ter cobrança. Na minha época era normal ver as malucas cobrar se uma maluca tivesse de short De vendendo roupa artesanato. curta. Ah, tá. Enquanto que a galera Rainbow tava fazendo yoga pelado, com a perna atrás da... Da Então, nuca. assim, sempre foi uma coisa no meio dos dois, né? Encontrava dos dois, sempre briguei e sofri muito porque eu vinha de universidade, então era normal usar um short, mas ao mesmo tempo se eu ia vender artesanato com short jeans... As isso outras meninas ficavam meio questão enciumadas. de violência mesmo, Tá. sabe? Tipo... Não é trocar ideia na paz. Já chega, dava amiga, um não couro na faça menina. isso. Já é negócio, e aí, maluca, vai vir assim mesmo, entendeu? Tem uma cobrança. Foram algumas vezes que isso aconteceu. Então, e também não queria ficar brigando, eu queria estar próximo, né? Você Naquele queria ser momento da era minha turma, família, eu queria me fazer parte me do adaptar, negócio. né? Eu queria, naquele momento era a minha família, era com quem eu contava, porque eu tava querendo viver aquela realidade e, na verdade, a minha busca era no sentido de assim, quando eu saí que eu falei que a minha ideologia fracassou por conta da droga, mas assim, eu não me arrependo da minha ideologia, é que eu não consegui sair ilesa, sabe? Sim, você falou mas eu gostava muito dessa questão, assim, de desapegar do sistema, de viver de arte, de viver de artesanato, malabares, de viver viajando, porque eu adorava, tipo, conhecer o meu país, sabe? Conhecer as sim. comidas do Nordeste, E do Norte. Você tá falando de arte, de hippie e tal. Eu imagino de droga. O hippie, a grande maioria acho que pensa que é aquele cara que fuma no beck o dia inteiro, algumas partes do dia fumando maconha, dorme, fuma maconha, good vibes, paz e amor, mas rola crack. Hoje em dia, na malucada de BR, a gente chamava de Tonho, né? Tonho. Tipo, tem até um apelido carinhoso, mas... Nem sei, edita essa parte? Pode falar nome de Vai. substância? Sei lá. Mas faz parte hoje, infelizmente, assim... inclusive uma pessoa, né, que foi meu companheiro durante bastante tempo, ele nunca gostou, isso vai muito da pessoa. Tipo, eu não digo que foi o movimento de BR jamais que me trouxe o crack, porque eu já tinha experimentado na época da USP. Tá. Era uma coisa sempre da minha compulsão, da Que minha que era? curiosidade, de querer experimentar as coisas da vida. Tá. E na época da USP, eu como universitária, já tinha experimentado milhares de substâncias. Então, se eu falar que foi o movimento de BR que me trouxe, seria uma grande traição e injustiça da minha parte. O companheiro que eu tava, uma das nossas brigas é que assim, ele só gostava do verde, ele não tomava nem álcool. Ele só gostava do... Apesar de ser machista e tal, trazer algumas coisas assim, essa questão de droga ele sempre não gostou, não aceitava, e era justamente quando a gente brigava que eu ia. Só que aí tinha malucada que usa, porque como ficou um movimento muito na rua, por exemplo, a gente dormia sempre de mocó. Não querendo cortar, mas... Claro. Puxe o microfone e fala. Pra você ver como que é a curiosidade, né? Solta a voz. Queria ver tudo isso. Eu nasci no meio disso. Tinha tudo ali pra mim. Certo? Tava ali pra me fazer. Só que algo maior me fazia. Você não é pra isso. É o caminho inverso, E os né? próprios caras da época que fazia todo esse movimento, trabalhava, vendia, olhava pra mim e falava assim, você não é pra isso. Se eu te pegar usando, fazendo, eu sou o primeiro a te arrebentar. Então, algo maior ali fazia com que eu me afastasse ali, né? E tenho amigos, tenho conhecidos, né, que usam e tal, mas nunca chegou ninguém me oferecer, nunca bateu uma curiosidade. Já tomei uma cerveja e tal, as coisas, mas hoje em dia, graças a Deus, não bebo, né, e tamo aí firme. Você vê como que é a escolha, né, tipo, Sim. você não ter curiosidade, né? Você meio que nasceu no que ela buscou. Exatamente. Buscou, não sei se inconscientemente ou as circunstâncias da vida. Não tô dizendo que você buscou a droga, mas você buscou essa vida alternativa, de querer viver da arte, né? Quer conhecer, né? viver Acho do que seu tem trampo. semelhanças e tem diferenças. Por exemplo, que eu me identifico quando ele fala assim de crescer na mata, da história do candeeiro, essa parte foi uma coisa que eu tive curiosidade, porque eu vim da cidade grande de São Se Paulo. eu falar que eu nunca tive essa curiosidade, eu tô mentindo. Como que é morar no meio do mato, Mas como o que que é não ter luz 7 horas da noite. Antes da seca, a lembrança era muito boa.
Porque você conseguia ver a lua, tipo, e conseguia enxergar sem um candeeiro, porque a A lua. lua refletia tudo. Eu lembro que a gente ia caçar desde criança, a gente ia pegar mel, na época, outono, né? Que as abelhas. Blá, blá. A gente ia pegar mel Como com que é, meu Walter? avô. No outono, as abelhas? É porque floresce, né? Tipo, as coisas começam a nascer e tal. Então, onde que Tá. a abelha vai lá Põe no o o pólen. pólen e Tá. tal, e aí vai, tipo, aquele enxame de italiano, assim, meu avô falava, ó, filho, observa pra onde que as abelhas vai, que tá na época, né? Então, via aquele enxame de abelha e ia lá pro meio da mata. Eu apontava pra ele ia pra lá. E, puta, e E aí acertava. lá, pá, pega o mel, é Mas isso? entrava no meio da mata fechada mesmo e a gente conseguia encontrar. Eu não entendo também isso, né? Não, é legal, porque mas você nasceu aí. E quem nós, né, de São Paulo, é a curiosidade. E como é que eu não sabia esse negócio da abelha aí que você falou? Por isso que Ah, eu a gente brequei. caçava TU, aqueles lagartos gigantes para vender o Grandão. couro. Meu pai pegava aquilo, o couro, ia pra você ter ideia, já é um parecido com o que ela falava, o que ela fala, né? E a gente conversa, ela fala. Meu pai pegava o couro para ir pra cidade para trocar com mantimento, com alimento, que a gente morava no meio do mato, né? Tipo essas Entendi. coisas. Então, aquilo ali era uma troca, né? Certo. E você buscou porque Essa você parte teve a curiosidade. na verdade, antes de eu procurar, apareceu. Quando eu tava lá na Espanha, eu lembro que a gente foi pra uma comunidade em Granada, né? E aí rolou isso. Ele falou da lua cheia, eu até lembrei de eu ter que ir no meio da mata, assim, ficar iluminada pela lua, assim, Sim, seguir iluminada que pela legal. lua. E acho que isso era uma das coisas que me seduzia pro universo, assim, de mata, permacultura, viajar, fazer trilha, cachoeira, praia, natureza. Puxou pra esse lado, mas Putz, também tinha um lado da arte muito forte. de fazer desenvolver o artesanato? De estar, não era só o artesanato, na verdade, veio mais como um meio de subsistência para conseguir viajar, porque ele é levinho e dá para fazer enquanto viaja e ele tem um valor comercial. Mas o que me encantava era muito assim as comunidades que tinha, por exemplo, um sarau, coisas de circo, apresentação de teatro, dança, malabares. Não era só, era uma mistura da natureza e da arte, sabe? Eu queria estar nesse contexto. Até hoje, assim, quando eu vou, tipo, a gente foi apresentar na Ouvidor sábado agora, né? E aí eu fico vendo a galera com o cabelo raspado do lado, piercing, tatu, estilo, eu ainda gosto muito. Na época eu usava moicano, usava dread, usava até uma costelinha de cobra aqui no... Costela de cobra. Adorava fazer artesanato com bicho. Não- Os veganos me perdoem por essa parte, gente, mas também é muito cultural, assim, colar de dente. Tipo, hoje calhou que eu vim com de cristal. Mas assim, eu usava bastante colar de dente, coisa com matéria de animal. Eu gostava de limpar o bicho, tipo, encontrava eu não matava o você bicho. pegava morto já. Pegava Então morto. tá valendo. Tá valendo, mas é que vegano não usa Mesmo roupa nem de morto? cor. É, Ah. eu digo porque meu irmão representa o Os vegano da família. veganos. Não, claro, E cada a um gente tem sua teve essa. cultura. Mas E- eu gostava de limpar, tirar carne, ficar aquele cheiro fedido de carniça. Eu gostava de Puta, aí já limpar, é eu não, Muito fazer essa curiosidade eu não tenho. cartucheira, Tá fazer vendo? cartucheira, adorava. Ô, Stefan, eu fico curioso porque você contou antes, e nós vamos falar disso também, você é muito paz e amor, assim, você queria natureza, você queria um good vibes, apesar da sua curiosidade. E, meu, a gente fala de droga aqui, saúde mental, fala de adicção. E, putz, crack. É pesada, essa palavra é pesada, né? Pra quem é leigo, assim, pra quem ouve de fora. É. E numa comunidade assim, entra? Eu lembro que teve uma época que eu tava até no quilombo do Cobra Mansa e lá o pessoal trabalhava bastante permacultura. Também era vegetariano, não era vegano, era vegetariano e, tipo, puxava mais pra um lado zen e da capoeira, né? Lá Tá. era capoeira que a gente fazia, assim, o esporte. Era uma mistura de capoeira e permacultura. Um projeto muito interessante que eu amava estar ali. Mas sim, eu hoje vejo que como a adicção já tava pegando em mim, a dependência química já tava uma coisa fisiológica, porque às vezes não combina, tem lugar que não combina. Quando eu tava de mocó na rua, no Que meio é da de mocó? malucada, de mocó é dormindo na rua, no papelão, ficando na rua, assim, Tá. ficando alguns dias na rua e tal. Quando eu tava no meio da malucada, na pedra de mocó, fazia sentido a pedra ali. Mas aí eu chegava numa comunidade que tava rolando um lance que eu gostava muito, de permacultura e esporte, atividades Era um legais, uma baseadinho vibe de legal. E a galera só fumava o verde e não tinha nada a ver fumar. Aí eu tinha que dar uma escapada pra cidade. Chegava no fim de semana, eu falava, eu tenho que ir na cidade trabalhar. Era uma desculpa que eu dava até pra mim mesma, porque Se enquanto eu tava tentava se enganar. eu me enganava, sabe? Tipo, eu vou pra cidade que eu vou fazer um dinheiro. Só que não era só isso. Eu sabia que eu ia pra cidade, eu ia beber, eu ia usar o que eu quisesse.
Então eu vejo que tem muito essa associação, o quanto que eu me enganei, o quanto foi uma desculpa e o quanto se tornou insustentável. É muito... Eu pretendo um dia, se eu conseguir voltar lá, sabe? Conversar com o mestre Cobra Mansa e tal, porque eles acreditaram muito em mim, sabe? Eles deixaram eu morar lá e contribuir. Que E eu me cidade que é essa aí? esforçava. É na Bahia, Na não Bahia? lembro o nome da cidade, porque Tá. eu ficava passando... É lá na Bahia. Quilombo Tenondê. Pode falar nome? Não? Pode. E assim, eu só tenho que agradecer o que eles fizeram por mim na Pode, época. porque assim, você porque tá é coisa falando- boa, né? É, Não você vou tá falar falando mal. bem do lugar. Tem uma E que meia tem- dúzia de pessoas que eu quero xingar aqui. Não é legal você pode, falar não nome Mas de assim, pessoas. eles me receberam muito bem e hoje eu vejo, depois que eu fui internada, porque a adicção foi tomando conta da minha vida, eu não percebia que a droga que era culpada, não a culpada, mas que tava sendo um divisor de águas. Eu achava que tudo bem, que não era tão grave, que eu usava quando eu queria, Você entendeu? tinha domínio da Eu parada. falava assim, tipo, eu vim no fim de semana pra cá pra trabalhar, e já que eu tô aqui, eu vou tomar uma cerveja. Uhum. E fazer tudo que eu, né, usar o que eu quiser. E na verdade, hoje vendo de fora, eu acho que não era tanto assim. Eu acho que meu corpo já pediu um pouco daquela energia de estar na cidade, aquela energia de estar usando. Você, e aí eu você dava morou, desculpa. chegou a morar na Luz, lá na Cracolândia? É, eu frequentei Frequentar é frequentei uma coisa, bastante. morar é outra, vai. Eu ficava na barraca na São João, eu fiquei na ocupação do ouvidor na época, eu morava no porão com um punk que viajava comigo na época. Então eu ficava em locais É o submundo do submundo. ficava Era o porão lá. embaixo do... de uma ocupação Porão cultural. embaixo é fogo, né? É o porão E embaixo hoje da em ocupa- dia é um o- espaço muito legal lá, que agora fizeram uma pista de skate, tá tudo grafitado, tá lindão. Não, mas já era Mas ocupado pela galera, não é? Era ocupado os andares, mas onde eu fiquei era... Pera, tá dando uns tilt aqui. Onde eu fiquei era só entulho na época. Entulho, rato, barata, era trashzão. Ninguém morava lá. Ninguém morava lá. A Ninguém nem entrava lá. A É a gente Deep entrou Web como... da parada. A gente entrou, tipo, como expedição pra começar a tirar o entulho, pra começar a revitalizar aquele espaço. Sim. Falando, ó, a gente tem um espaço aqui, só que é por entulho. Talvez se vocês morarem lá, a gente começar a tirar o entulho. Foi tipo um projeto de revitalização. E eu voltei anos depois no ouvidor e é muito massa ver como tá da Tá hora limpo? lá. Tá tudo grafitado, pista de skate, tá da Você hora. não tinha medo de morar nesse pico aí? O medo foi uma coisa com a qual eu lidei principalmente no começo, mas nesse momento já era meu estilo de vida. Eu já tava comendo comida do lixo, eu revirava o lixo pra pegar o que comer, sabe? Já a construção do que era o meu estilo de vida, eu já dormia sozinha de mocó, pegava um papelão e dormia em qualquer lugar. Até hoje a gente briga, se ele faz qualquer barulho em casa eu acordo, meu sono é super leve, porque não tinha o luxo. Como que você dorme na rua e dorme pesado? A galera rouba na rua, tipo, você tá Total, dormindo, alguém vai e é- rouba seu tênis. É óbvio, total, assim. Mas Não é só um- rouba, como a gente conhece gente que mata, né? Que joga gasolina e mata. Existem casos disso. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Agora, ratear é o mínimo. Que vão te Ratear ratear. é roubar. Ratear você dorme, tipo, em cima da mochila. Tipo. Os caras não- te levam o tênis. Mas não relógio pode não, né? vacilar. Tudo que você não quer que seja roubado, você já dorme sabendo que você tá vulnerável. Imagina Você já tem uma que... menininha linda, tal, no uso sozinha, assim. Que pode acontecer. E na hora não dá pra pensar, né? Porque você tá naquela vibe ali, naquela energia faz um tempo. Então é Foi normal, uma você construção de anos. acorda, pede dinheiro, acredito. Acorda, pede dinheiro, come e usa droga. Quando come. E tem a galera que vai pro roubo. É. Hum. Roubo, prostituição, qualquer meio de arrumar dinheiro, né? E o pessoal subornava você, tipo, pô, vamos ali Fazer comigo. programa? É, Lógico. era. Já é uma coisa. Uma mulher dependente química em situação de rua, tipo, ela vai lidar com a realidade do sexo ser uma moeda de troca o tempo inteiro. E é difícil, é muito difícil não aceitar quando você tá na dependência química. Graças a Deus, assim, tipo, foi muito forte a questão do artesanato e do mangueio, sabe? Eu conseguia me salvar muito pelo artesanato, Que é mangueio. Mangueio, tipo, pedir comida, pedir Tá. dinheiro, você pedir as coisas na rua, assim, tipo, Sim. manguear. Eu puxei muito pra esse lado do mangueio, sabe? E sempre colei com os caras que estavam na correria comigo, assim, tipo, que era usuário. Tipo, eu não colava com um cara porque ele tinha dinheiro e ia me dar droga. Eu colava com um cara que ia fazer o corre Cara, a comigo, mesma pegada. sabe? E quem Tipo, gera- igual hoje em dia a gente tá no corre da nossa vida, de levantar nossa casa, pagar aluguel, crescer na vida, superar nossas dificuldades, superar esse histórico recente que a gente teve de... Que foi complicado, né? Porque que nem aquele falou da história da infância, mas assim, eu acompanhei várias histórias do Celso recentes que ele tá superando agora. Então, assim, a gente se juntou nisso, naquele momento eu tava com quem tava correndo comigo, então fez e um sentido. fortalece esse E um lance fortalece do o lance do mental, outro. né? Sim.
E, meu, pra gente conduzir aí tem papo pra caramba aqui, né? Começa a puxar, daqui a pouco eu volto pro Celso, depois percebe a gente tem que gravar 2 programas, porque o papo é legal pra caramba. E você, depois de tudo isso, morou no porão, como que chama o prédio que você falou? Na Ouvidor 63. Ouvidor 63, que hoje em dia tá revitalizado. E hoje tem até Rola sarau direto, é excelente lá. Legal. Galera atrás de excelente arte. banda. Esse último sarau que ela foi, cara, tinha os organizadores malandros, os caras tocavam muito, velho. É. Isso é louco. Uma banda é melhor que a outra lá. Tá, isso é bom, mas até você chegar aí, você teve muita. Você morou na rua, morou na Ouvidor e tal. Como que você foi parar na clínica pra reabilitar? Nessa mão eu saí da ouvidora, eu lembro que tinha relação muito ruim com as pessoas. Outra coisa que eu percebo hoje, quanto a dicção me tornava uma pessoa assim, egoísta, com dificuldade de falar, que nem hoje eu sobra de eu falar. Eu lembro na fase da dicção eu ficar muito fechada com o meu sentimento, meus medos, não conversar muito legal com as pessoas. E eu tinha tido eu não tava mais morando no porão, um cara me recebeu no 9º andar, assim, de brother, tinha um espaço super legal pra morar e eu não tava mais valorizando nenhuma oportunidade, não tava construindo nada. Acabei saindo fora, não me despedi de ninguém, não avisei. Anos depois, trombei uma pessoa, falaram, nossa, você tá viva, meu. Todo mundo achava que você tinha morrido, porque um dia você sumiu. Eu deixava minhas coisas nos lugares. Foi assim em várias cidades. Tipo, alguém me cedia a casa, eu tava morando na casa da pessoa, eu só saía fora. Você não levava roupa, nada? Eu já saí com um rolinho de arame. Eu lembro que eu tretei com um cara que eu era colada na época. A gente tava no Tocantins. E eu queria ir pro Universo Paralelo na Bahia, que é aquela rave De que eletrônico. dura 7 dias e tal. Eu fui sem nada. Tipo, a gente tretou, ele ficou... Tipo, eu fui até ali, sabe? Falei, vou sair pra respirar. Fui até ali. Ou aproveitei que ele foi Largou comprar uma o cara. cachaça, um negocinho. Eu entrei no ônibus com um rolinho de arame e um alicate, que era o que eu precisava pro primeiro mangueio. E aí, no Universo Paralelo, eu entrei pela praia mesmo. Depois fiquei só fazendo dread... E aí fui colando com a malucada, Você não alguém tinha deixava uma RG, essas matéria. paradas? Não. Zero. Viajei sem RG, Venezuela, Mas como Colômbia, aqui? Equador, dentro de um caminhão. Ah, tá. Ia no caminhão, sentada, tipo, sem documentos. Já chegou a me parar a polícia e não prendeu, porque, tipo, ao mesmo tempo era algo tão inofensivo e inadequado, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava com uma ponta, uma manga e descalça na Colômbia. O policial, tipo, veio me abordar e acho que ele não sabia o que fazer, ele deixou quieto, porque você vai levar, Vai tipo, prender, uma brasileira descalça uma comendo manga na mão. manga com uma pontinha que eu acho que tinha até acabado e eu nem menti, sabe? Falei, era tão inusitado às vezes. Tá, e aí só pra gente caminhar aqui pro final. Aí você foi no 9º andar, o cara te ofereceu moradia. E eu saí fora sem avisar. Na época ia rolar os jogos indígenas no Tocantins. Eu queria muito ir. Que eu E a sempre fui clínica meio era lá ou curiosa. aqui? A primeira clínica que você foi, de reabilitação. Não, nunca quis ir pra clínica. Minha família me internou à força muitos anos depois. Aí que eu queria saber, depois de um tempo, você precisa, né, essa vida aí não tava sendo, sei lá se é útil, não é nem útil, né, uma vida desregrada. Porém, ia trazer alguns problemas no futuro. Que a gente vê, sabe como que é, vive na rua, vive na falta de regras, a pessoa acaba pegando uma doença, você falou que tem gente que morre, taca um fogo de gasolina, acho que a tua mãe se preocupou com isso e Eu quis tava te internar. morando em Fortaleza, num barraco na beira da praia, e minha mãe apareceu um dia, tava fumando nesse Tonho. momento. Tava fumando meu cachimbo, tinha um companheiro que ele era da comunidade, ficava numa comunidade, na Serviluz. Tinha um companheiro na época que era um pescador e a minha mãe chegou e eu levei um susto, porque fazia um tempão que eu não via ela tava em São Paulo, né? Como ela te achou lá? Ela foi andando na rua, ela ficou sabendo que eu tava em Fortaleza, não sabia em que bairro, ela mãe foi pra dela lá. a Minha mãe mãe é dela é uma guerreiraça, assim, super tipo... guerreira. Pra achar aqui Tá bom. nascendo a cidade já é difícil, imagina lá. Ela foi atrás Foi dela com em foto vários minha buracos, velho. e foi indo. E a minha tia me conta que o taxista não quis entrar na comunidade. Tipo, ele falou, não, pra lá eu já não vou. Sabe igual aqui tem Uber que deixa até um lugar e Isso não é vai? perigoso. O taxista não quis deixar e falou, tipo, vocês vão, né? Minha mãe arrumada e tal. E foi minha mãe e minha tia andando dentro da comunidade, mostrando foto. E pra saber que eu tava nessa comunidade, ela foi no meio da malucada, na rua, perguntando de mim lá, caçando. Vamos fazer um negócio bacana que vai dar pra estender. Então vocês topam fazer um segundo bate-papo? Sim, claro. Porque Vamos. até então nós vamos parar aqui quando foi a internação dela, que teve história pra caramba. Você, Poxa. sua infância e até onde você chegou. A Stephanie
rodou e parou na internação agora. E depois da primeira internação teve teve história pra caramba. Tem história pra caralho, hein? Vamos fazer um segundo bate-papo? A gente dá continuação? Topo, Pode topo. ser? Pode ser. Claro, aceito. Então, ó, sensacional. Obrigado pelo papo de vocês. Celso, quem quer fazer aula contigo de Muay Thai? Onde te acha? Eu estou... Mandar um abraço pro Marcos, né? Marcos, cara, se esse brother aí me escutou, a gente ficou trocando ideia há uns 2 meses atrás. Fui uma vez nessa academia, que é a A+, puta de uma academia, cara, excelente. Academia Da Mais do hora. Tatuapé. É Uma- isso mesmo, do lado Tem do uma baita Metrocarrão, estrutura ao lado do Metrocarrão para dar Unicid ali. porra, sinistrão. E aí ela tava trabalhando do lado, ó que história legal, rapidinho, né? Tá. E aí ela falou, Ângelo, você tá sabendo que tem uma academia aqui do lado? Ela falou, beleza, a gente também não sabia que ia morar ali. E daí quando a gente foi pra lá, eu falei, vamos passar lá, né? Vamos passar lá. E ela falou, passa lá, vamos passar lá pra... Você fala, tipo, né? Tá precisando de mais uma pra dar aula, porque aí ajuda no aluguel e tal. Passei, troquei ideia, né? O cara falou, não, beleza, tá, já tem kickbox, blá, aqueles assuntos, né? Falei, tá, mas pega meu contato, né? E aí, tipo, né, a pessoa troca ideia, sei lá. Passou uns dias, passou uma semana, eu falei, ela falou, mas continua, tenta lá, vamos lá de novo. Aí eu fui, tinha uma mulher atendendo, ela falou, não é a gente que cuida, né? É o Marco, né? Marco que cuida, né? Aí eu falei, vou pegar seu telefone e vou passar pra ele. Aí um belo dia eu tava de bike, puxar um treino, um personal ali no Carrão, se eu não me engano. Aí ele liga. Professor, você pega seu telefone e tal. Você tem tempo agora? Eu falei, claro. Tá. Ia começar a aula. Falei, pode ser daqui 1h30? Eu falei, sem problema. Pô, peguei a bike, voltei lá, trocando uma ideia. Foi num sábado, ficamos trocando ideia, cara. Porra, até 10 da noite Sim. e tal. E daí eu comecei a dar aula lá. E. Que é até onde você tá. Cara, então não tá. E, puta, eu quero falar e agradecer eles, porque foi uma puta de oportunidade que tava precisando nessa final dessa momento. pandemia, nesse Certo. momento. Então, puta, gratidão aí pro Marcos, aí, a Regina. Academia a mais. A mais. Ela, quem quiser te encontrar, Tô lá segunda, quarta e sexta às 9 da manhã. E 5 da tarde. Segunda, quarta e sexta às 5 da tarde. perfeito. E teu Instagram, como que é? É equipe Celson Tai. Celson é S-E-U, né? Isso. S-E-L S-E-L, S-O-N. O de ovo. O-N. Celson. Celson. Tem a outra academia que eu dou aula de terça e quinta, que é Equilíbrio, na altura Alvim. Tá, então uma no Tatuapé, que é a mais, e a equilíbrio de terça e quinta Isso, no na Arthur altura Alvim. Perfeito. E quem quiser saber da sua arte, que nós não chegamos nesse papo ainda, que é da tatuagem, que você é artista e tatuadora. S.brum.tatu. Brum com M. Tá, tanto S. você... Olha, eu devia ter escrito numa folha e mostrado, né? Não, na no próxima nós pelo vamos visual. passar lá. Pronto. Que legal. Tanto do Celso quanto o seu. Demorou. Então, tanto o Celso quanto a Stephanie. História sensacional dos dois. E nós vamos fazer a parte 2, porque E agora os tem a pais continuação. motivem e incentivem os filhos a praticar arte marcial, porque faz toda a diferença no ensinamento dos filhos, na parte de o respeito do coleguinha, o respeito da família, o respeito do pai, do reconhecimento do que tem, do que não tem, a capacidade, faz toda a diferença aquilo. Graças a Deus, eu agradeço a luta em geral, assim, fez esse pensamento que eu tô aqui, que eu continuo e não desisto, né? Aqui no nosso país, por viver da luta é foda, mas foi a luta que me deu toda essa coragem, essa visão de continuar, né? Então, eu acho que os pais têm que sempre motivar os filhos, não importa se é capoeira, se é judô, se é jiu-jitsu, Alguma arte marcial. alguma arte marcial, né? Perfeito. E o quanto hoje, né, a luta, o esporte me firma nesse caminho, porque Os dois. é eternamente um caminho de recuperação, uma maneira de viver, sabe? E quanto mais eu consigo adrenalina, serotonina, endorfina através do esporte, a gente já mexe com a bioquímica que tem dentro da gente. Pessoas assim, intensas, que querem sensações e substâncias. Eu acho que o esporte é uma maneira muito saudável de obter Uma todas coisa essas engraçada, sensações. uma coisa engraçada, rapidão. Claro. Meu mestre de yoga, o Dija, que também dá aula na Mais, um abraço, Dija. Ele falou, Puxa o microfone. ô mestre, por que você não fala pra ela fazer uma yoga? Porque Pra dar
dá uma equilibrada, né? Que ela vai sempre algo para trabalhar a energia, né? O yoga realmente Vai dar um equilibra, né? equilíbrio na menina. Ajuda a dar uma equilibrada. Aí a de sábado ela vai começar a treinar yoga, né? Pra dar Que da aquela hora. equilibrada, Vai dar né? uma Que enquanto respirada. ele tá na aula de yoga de terça e quinta, calha que é o dia que eu tô fazendo jiu-jitsu. Fica cada um num tatame, assim, a gente se vê Só- pelo só vidro. dá um Só salve. dá um salve. Que da Eu hora. vou lá pro rola. Ontem ele tava com uma posição muito louca lá. Eu falei, nossa. Então Não, tem yoga dá mais também, quem precisar. Quem precisar não, Yoga, quem quiser, né? Um jiu-jitsu. autoconhecimento, uma respiração. O Yoga e o Gil, Mauricinho, mandar um salve também, mestre Maurício, mestre Mauricinho. Pô, excelente Sem mestre. ser. Certo? Então, Sensei, nós vamos ter a parte 2 para ter a continuação da história de tanto do Celso quanto da Stephanie. E Demorou. nós vamos trocar uma ideia. Galera, brigadíssimo pela atenção. Quem pode nos acompanhar aí semanalmente, encaminha o vídeo aí pra alguém. Tenho certeza que você conhece alguém que, putz, aquele ali sofreu na infância e não sabe como buscar uma saída. O Celso tem aqui, serviu pra desista. ele e pode funcionar pra você também. Muito. Pra mim tá funcionando. E da Stephanie, Um a dia de mesma cada vez, coisa. vamos lá. O só por hoje ele é real. É. Tá certo? Inscreva-se no canal. Forte abraço, até segunda. Valeu! Valeu.